Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e vamos comentar sobre essa vitória extremamente suada, padrão Flamengo em Libertadores, né? O Flamengo tem que passar um nível de emoção assim absurdo ao torcedor, é impressionante isso. Flamengo e Libertadores não existe esse negócio de ganhar fácil, de passar total segurança ao Flamengo e ao torcedor, né? É longe disso. O Flamengo tem que ganhar ali apertado, suado na briga mesmo, extremamente na raça, né? Mas, graças a Deus, trouxemos mais 3 pontos importantíssimos para o decorrer da fase de grupos. E eu estou aqui com ele, né, novamente, meu parceiro de bate-papo. Seja muito bem-vindo a mais um Talk Fla, Bruno Gomes. E aí, Vitor, beleza, cara? Mais uma vitória hoje na Libertadores, vitória importantíssima. E por mais que a gente não tenha feito um jogo agradável, e que de fato seria muito difícil acontecer isso devido às circunstâncias do jogo, o mais importante foi os 3 pontos para a gente levar, levar para casa, levar para o Rio de Janeiro. E agora temos dois jogos finais na fase de grupos que acontecerão em casa. O Flamengo pega o Independente no Maracanã e também faz o último jogo contra o Júnior Barranquilla também no Maracanã. Então, a obrigação de uma instituição como o Flamengo é vencer as duas partidas e tentar buscar a liderança. Mas a gente sabe que no campo a situação é totalmente diferente e a gente tem que avaliar cada partida que o Flamengo joga. Hoje não será uma análise que a gente pode fazer a fundo da atuação da equipe, porque tivemos simplesmente 11 desfalques praticamente, e fora que o momento da gente não é um dos melhores. Mas é claro que, querendo ou não, o Flamengo obteve várias falhas durante o jogo, que independentemente se tivesse desfalques ou não, eu acredito que aconteceria do mesmo jeito, porque são falhas circunstanciais que vem acontecendo no Flamengo desde quando o Domenech vem treinando o time. Então, a gente tem que ligar o alerta, apesar da vitória importantíssima hoje, para não ocorrer nos próximos jogos, tanto na Libertadores, tanto no Brasileirão. Sim, Bruno. Como falamos muito bem no último Talk Fla, o time do Barcelona é uma equipe que deixa o adversário jogar, é uma equipe bem desorganizada defensivamente, tanto é que o Flamengo conseguiu encontrar 2 gols ali, o primeiro principalmente jogada muito bem trabalhada, com finalização de Pedro, mas no decorrer do jogo o Flamengo poderia ter feito o terceiro, o quarto, mas é um time que continua muito displicente na parte final ali, na hora que é para matar o jogo, ou aplicar uma goleada na equipe adversária, continua perdendo diversas oportunidades de gols, mas no geral a equipe do Flamengo deu campo para o time do Barcelona, por muito pouco o Flamengo não sofreu empate, aquilo, né? Padrão Libertadores Flamengo, o Flamengo é impressionante, quando está jogando uma Libertadores, nunca consegue ganhar de uma maneira fácil, de passar principalmente pela fase de grupos, né? O Flamengo geralmente sofre muito na fase de grupos, mas nesse jogo contra o Barcelona, Bruno, apesar das adversidades, de vários jogadores desfalcados por causa do coronavírus, de jogador suspenso, jogador machucado, o Flamengo levou a campo um time, tudo bem que tinha alguns reservas, mas ainda assim era uma equipe bem interessante, que dava para competir, mesmo no banco de reserva tendo apenas garotos da base, que alguns chegaram de última hora, foi uma correria danada, um jogo que nem era para acontecer, né? Mas o Flamengo conseguiu esses 3 pontos importantíssimos. E, Bruno, eu gostaria que você me explicasse. Dá para exigir muito desse time que venceu o Barcelona? Podia ter jogado melhor ou não? Você acha que o time jogou aquilo que realmente dava para jogar, que ganhou no seu limite? Ou foi uma equipe muito longe do ideal? Então, Vitor, nesse jogo, acho que o Flamengo realmente fez uma atuação necessária para vencer a partida. E com os desfalques, isso se agravou ainda mais. E realmente foi uma surpresa a vitória de hoje, pelo menos para mim. É claro que a gente sabe do tamanho do Flamengo na competição, que se cresceu ainda mais com a conquista da Libertadores do ano passado, mas devido às circunstâncias que nós tivemos, dos desfalques, do 5-0 do Independente Del Valle, foi uma surpresa realmente muito agradável essa vitória do Flamengo. Tanto que no Talk Fla passado eu falei que qualquer resultado diferente da vitória do Barcelona seria realmente uma surpresa, seria algo inimaginável para mim, principalmente a vitória. Mas graças a Deus conseguimos conquistar mais uma vitória com a classificação encaminhada
e temos mais 2 jogos em casa para fazer contra o Independente Del Valle, no Maracanã, e também contra o Júnior Barranquilla na última rodada para fechar a fase de grupos. Acho que foi, Vitor, uma vitória que realmente era necessária, independentemente da atuação da equipe. Como já falei, a atuação da equipe era o mínimo, era assim, era o que a gente menos poderia avaliar hoje, devido todo o contexto que a gente viveu nesse jogo. Então, acredito que a partida de hoje, por mais que não seja agradável, por mais que não seja convincente, realmente a gente conquistou o mais importante, que foram os 3 pontos. Agora é trabalhar, corrigir os erros defensivos, que nós tínhamos muitos, e a cada jogo que passa fica mais agravante ainda, para a gente não ocorrer de sofrer muito nos próximos jogos, principalmente contra o Então, Bruno, Palmeiras. e só para pegar um gancho a respeito dessa situação defensiva que você falou, é impressionante como esse time do Flamengo raramente fica uma partida sem sofrer um gol, né? É algo assim que a cada jogo que passa fica mais escancarado. É um time que sofre pelo menos um gol, mas podendo sofrer 2 ou até 3 gols ou mais, porque é uma equipe que cede espaço ao rival, seja por cima, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, seja ali na zona 14, que é uma zona muito perigosa do campo. Basta o adversário saber enxergar o jogo e se aproveitar dessa situação clara, porque o Flamengo dá sim campo ao adversário, é uma equipe ainda bem fragilizada defensivamente, e isso me preocupa bastante, não somente para o decorrer da Libertadores, mas sim pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, que o Flamengo já está perto de estrear na competição, ou seja, para o restante da temporada, né? E passa jogo, entra jogo, sai jogo, e ainda nada de ajustar esse balanço defensivo que preocupa bastante, né, Bruno? A ideia de um técnico que, no caso do Dome, que já no trabalho inicial, é sempre ter a meta de melhorar a cada jogo. A gente viu isso em um certo período, até mesmo no jogo antes do contra o Ceará. Nós comentávamos naquela época que, principalmente naquela vitória contra o Fluminense, e eu falava que a cada partida que o Flamengo vinha fazendo, a partir daquele jogo contra o Santos, que nós ganhamos na Vila Belmiro, o Flamengo apresentava melhoras constantemente a cada jogo. Foi na vitória contra o Santos que teve uma postura mais organizada defensiva, aquele 5-3 contra o Bahia, o 2-1 contra o Fortaleza, que foi uma vitória suada, mas mesmo assim eu gostei da atuação da equipe, por ter também um jogador a menos naquela partida nos minutos finais, e contra o Fluminense, que apesar de ter uma equipe ainda com desfalques naquele jogo, o Flamengo apresentou um bom futebol, mas contra o Ceará e contra o Independente Del Valle realmente foram fora da curva. Então, o principal objetivo que o Domenech precisa ter agora é realmente melhorar a atuação da equipe. Hoje foi exceção devido aos desfalques e também o momento que o Flamengo tinha de toda a turbulência que nós vivemos e ainda estamos vivendo. Até porque a derrota para o Independente foi recente e isso não vai ser fácil de a gente digerir isso com o tempo. Mas a gente só vai esquecer essa vitória quando o Flamengo tiver boas atuações, quando o Flamengo estiver apresentando resultados constantes e regular, aí sim que nós podemos focar em um objetivo maior. Mas agora realmente é melhorar a atuação da equipe, principalmente no sistema defensivo, que acho que também seja unânime para qualquer analista tático e qualquer analista de jogo que acompanha o jogo do Flamengo, para poder melhorar essa equipe na defesa, que não é apenas um ajuste que envolve os zagueiros, laterais e o goleiro, mas sim de toda a equipe, de planejamento, de preparar a equipe para poder se defender, como o Jorge Jesus fazia. Ele ajustou muito bem a defesa naquela época, quando ele teve aquele início de jogos. Mas o Domenech ele precisa realmente procurar evoluir a cada jogo que se passa. E ao meu ver, ele tem que se preocupar, focar mais na questão do sistema defensivo, preparar a equipe para jogar de uma maneira com que não sofra muito quando tiver sem a bola. Perfeito, Bruno, perfeito. E só para finalizarmos aqui o nosso bate-papo, né, que é uma espécie de pós-jogo, porém muito curto. Então, Bruno, o que você queria destacar para finalizarmos este bate-papo? Algo positivo ou negativo que tenha chamado a atenção de você durante o jogo ou fora de campo? Algo que realmente você esteja afim de destacar. Manda bala aí, Bruno. Vitor, eu queria destacar algo
que não fosse realmente apenas no campo, na questão tática, e seria algo negativo do Flamengo, que é a questão física. Claro que eu estou ciente que nós estamos vivendo uma época muito diferente, né, do que estamos acostumados e tendo um jogo principalmente atrás do outro com mais intensidade. Mas a preparação física do Flamengo parece que não está nas melhores condições. Os jogadores, não só nesse jogo, mas principalmente nos jogos passados, a cada jogo que passa, o Flamengo se mostra a cada vez que se passa, o Flamengo se mostra muito refém da preparação física de cada jogador do time no geral. Porque a partir de um certo tempo, o time não tem a mesma intensidade e praticamente para de jogar e assim, e é devido às questões físicas. Claro, e como eu já falei, nós temos o problema do calendário e tudo mais, mas podemos lembrar facilmente também que na temporada passada a equipe técnica, toda a comissão técnica que tinha com o Jorge Jesus, eles faziam um excelente trabalho com que faziam que a cada jogo que se passa o Flamengo não perdesse tanto na qualidade física, porque a gente sabe que é um fator muito importante para a gente ter uma atuação necessária para vencer as partidas e ter uma atuação convincente. Então, acho que o Flamengo precisa aprimorar essas questões físicas, principalmente agora que nós temos um elenco mais recheado de opções e podemos fazer trocas mais interessantes em relação à temporada passada. Então, acredito que o Flamengo precisa melhorar também, não só na parte tática, na parte do jogo, mas também na parte física, que acho que é um tema que a gente precisa abordar com mais intensidade, com mais complexidade, para a gente realmente entender o que está acontecendo nessa comissão técnica, ou se é algum tipo de jogador, porque estava há muito tempo parado e tudo mais, se isso tem alguma exceção de cada jogador que está sofrendo de uma maneira diferente, né? Com toda a temporada, com toda aquele tempo parado que nós tivemos de quarentena e agora com o retorno, estamos tendo dificuldades agora. E você, Vitor, eu queria saber também de um destaque final seu, para a gente encerrar esse bate-papo, para a gente encerrar essa abordagem da vitória do Flamengo sobre o Barcelona em Guayaquil. Então, Bruno, eu gostaria de destacar mais uma vez uma boa atuação, tanto sem a bola como com a bola, fazendo o pivô ali em vários momentos do jogo, a forma como o Pedro se entregou para o Flamengo no jogo de hoje, em vários momentos do jogo, o Flamengo sofrendo ali, principalmente no segundo tempo, e ele recebendo a bola para poder fazer o pivô, ganhando dos zagueiros ali, arrumando situações para construir tabelas, ou seja, para que o Flamengo pudesse segurar a bola ali no ataque e ainda assim construir algumas situações perigosas para o Barcelona. Sem falar que ele ainda marcou um gol muito, muito bonito no primeiro tempo e, para mim, foi um dos melhores em campo. É aquilo, né? Pedro é um jogador que, apesar de estar emprestado ao Flamengo, a gente ainda não sabe muito bem se ele será comprado no fim do empréstimo. Mas é um jogador muito interessante e ele traz uma novidade para o elenco, algo que não temos, um centroavante mais fixo ali, com uma maior capacidade de ficar preso na área. Tudo bem que ele sai para fazer tabelas, para achar o espaço na defesa e para gerar espaço também, né, para os meios campistas, para os laterais, os pontos, enfim, para os outros jogadores da equipe. E aquilo, Pedro, sempre que ele é chamado ali, ele costuma resolver o problema, né? E já surge uma grande pulga atrás da orelha em Domenech, que é aquilo, eu acho que Pedro está sim pedindo passagem no time titular do Flamengo. Eu acho que ele é o melhor finalizador do elenco do Flamengo e, sabendo disso, tendo o melhor finalizador do elenco, eu acho que ele deve sim ganhar mais oportunidades no jogo. Acho que ele deve sim ser mais testado, inclusive no time principal. E aí podem me perguntar, e onde vai encaixar Gabigol? Onde vamos achar um espaço para colocar Gabigol? Enfim, isso é uma tremenda dor de cabeça para o Domenech, ou seja, ele que se vira por lá, mas eu acho que um jogador como o Pedro, um jogador que possui um grande poder de finalização, como eu citei, que ele, para mim, é o melhor finalizador da equipe, ele não pode ficar muito tempo no banco, ele não pode praticamente ser utilizado nos momentos finais da equipe. Enfim, eu acho que ele sim merece mais oportunidades de jogo, merece começar mais vezes no time titular do Flamengo
e por aí vai, né? Que ele possa continuar brilhando com a camisa do Flamengo, continuar fazendo gols importantes, gols decisivos, como o de hoje, e por aí vai. Desejo muito sucesso e que no final do empréstimo dele, se ele continuar assim, que ele seja comprado em definitivo e permaneça por mais tempo no Flamengo. É só esse meu destaque mesmo. E estamos chegando ao fim de mais um Talk Fla aqui, mais um episódio. Dessa vez um episódio extremamente contente, né? Não com o desempenho coletivo, tático e até mesmo individual do Flamengo, mas contente por trazer 3 pontos importantíssimos, 3 pontos que praticamente encaminham a classificação às oitavas de finais da Libertadores, ou seja, 3 pontos valiosos, né? Que apesar de todas as dificuldades que tivemos, jogadores machucados, jogadores contaminados, jogador suspenso, um jogo que quase não aconteceu, um jogo que o Flamengo teve que colocar jogadores à base em um avião fretado, quase em cima do jogo, enfim, diversas turbulências, mas que o Flamengo conseguiu sim vencer cada uma delas. Então, eu queria agradecer, Brunão, por mais um bate-papo maneiro aí contigo. E vamos mais adiante nesse nosso projeto, né, que está sendo abraçado pelos ouvintes. Estamos recebendo um feedback muito, mas muito maneiro, muito positivo. E quando aparece crítica, a gente tenta sim crescer em cima daquela crítica, né? Aos poucos a gente vai evoluindo, porque aquilo, todo início de trabalho, de projeto é muito duro, né? Muito árduo, e aos poucos vamos evoluindo, né, Brunão? É isso aí, e é dessa forma que nós encerramos mais um Talk Fla. Eu agradeço muito também a sua participação, ouvinte, que está nos acompanhando agora. É claro que a gente sempre tem alguma coisa a melhorar e a gente sempre vai em busca disso. E para disso, eu agradeço demais a sua participação, ouvinte, e com a vitória do Flamengo, nós encerramos mais um Talk Fla. Saudações rubro-negras.